Olá, meu amigo internauta, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita, o seu podcast. Eu sou Edson Moita e hoje trago para bater um papo mais uma vez comigo. Hoje a gente vai falar de um livro que ele escreveu e vamos detalhar aqui, deixar bem claro para você a importância desse livro para a sua vida. Está aqui para bater um papo comigo o grande Maxwell. Seja muito bem-vindo, Maxwell. Boa noite, Moitinha, meu amigo. Boa noite, meus irmãos em Cristo. Boa noite, minha cidade, Frecheirinha, que eu amo. Apesar de não estar muito aqui por aqui, mas é uma cidade que me traz saudades. Quero também aqui saudar o meu pastor Edson dos Reis Gomes, meu outro pastor, que agora eu estou numa outra cidade momentaneamente, e aí o pastor Diego, também quero saudar. E para mim, Moitinha, como havia já dito outras vezes, e como eu sempre digo para você, é para mim um prazer sempre estar aqui, porque, primeiro, nós vamos falar de algo que queima no meu coração, né? E depois, porque o meu papel hoje aqui é, para além de falar deste livro, desta obra, que não foi escrita por mim, tem o meu nome na capa, mas não foi escrita por mim. Foi escrita por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Inspiração. Eu sou somente os dedos por trás da ação do Espírito Santo. Isso você está falando tem uma equivalência, uma equiparação à forma que foi escrita a Bíblia? Não necessariamente, mas a Bíblia é revelada, né? Ela foi revelada. Ela é um livro, ela é um compêndio, uma biblioteca de 66 livros, no nosso caso, os evangélicos são 66 livros, os católicos têm um pouco mais, se não me falha a memória, 6 livros a mais. Mas a Bíblia foi revelada. Eu digo que esta obra, que o Senhor me inspirou, né, me foi dado, foi algo que foi queimando no meu coração à medida em que eu vi a necessidade de ter uma obra que pudesse, de fato, abranger mensagens que fossem de encontro às necessidades das pessoas. O título, já me foi perguntado algumas vezes se o título era para somente os pregadores, mas não, na realidade, o propósito desse livro, o propósito central desta obra é um projeto para oferecer às pessoas uma ferramenta e recursos para viver uma vida cristã profunda e gratificante. E se a pessoa não for cristão, é interessante que leia o seu livro? O título são 100 sermões para uma vida cristã. Tá? Se eu disser que para não cristãos deixar de ler a Bíblia não é interessante, eu vou estar mentindo. E digo isso a muitos dos meus irmãos, creio eu que em Cristo, mesmo que eles não compreendam isso dessa forma, que se dizem ateus, e tenham alguns, e que tenham relações íntimas e profundas com alguns que são ateus, e que em uma dessas discussões eu disse, leia como um livro histórico. Porque a Bíblia diz que eu devo sair a pregar o Evangelho por todos os lugares, a toda criatura, e a sair a fazer discípulos, é o que a Bíblia me determina como cristão. Não diz que eu preciso convencer ninguém de nada. Ao contrário, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Meu papel, que penso eu que seja importante para o reino, é divulgar, falar sobre o Evangelho. E esta obra ela nasce com esse propósito, de ser um canal de bênção na vida das pessoas. São 100 sermões para uma vida cristã. Sim, não é isso? Sim. Esse nome, esse tema, esse livro veio na sua mente quando? Quando você se tornou evangélico ou foi uma... Eu gosto muito de falar essa palavra porque às vezes acontece. Foi uma virada de chave, tipo você estava tomando banho, ou você acordou, ou a partir de uma conversa que você teve com alguém que não direcionou aquilo dali, mas no meio da conversa veio algo que lhe chamou a atenção para esse sentido. Como foi, Maxwell? Eu tive um encontro com Cristo de uma maneira inusitada. Eu quero também aqui desde já... Só tomando aqui um pouco da sua palavra, você quer que eu lhe chame de Maxwell, irmão Maxwell? Você é meu amigo. Você pode me chamar do jeito que você quiser que eu atendo. Pronto, ótimo. Então, obrigado. Então, não, Motinha, eu sou Maxwell, sou irmão Maxwell, não tenho essa ideia de uma denominação sobre mim para que contraste em mim a presença do Senhor, para que mostre que eu estou conjuntamente com o Senhor.
O que eu entendo é, nós precisamos nos despir da religiosidade, desse puritanismo exacerbado, dessa ideia de não podermos nós sermos seres humanos. E tem muitos que podem eu sei que às vezes até isso causa algum tipo de estranheza quando eu falo isso, mas eu não estou aqui para falar sobre a minha escolha enquanto religião para servir ao Senhor. Estou aqui para falar da palavra de Deus, de uma obra que foi escrita sobre a palavra de Deus, dividida em 100 pequenos sermões. E respondendo a sua pergunta, eu tive um encontro com Cristo no Eusébio, há alguns anos atrás. Quero também aqui, novamente, saudar o pastor Bruno, meu primeiro pastor. Foi onde eu, de fato, entreguei minha vida ao Senhor. É o que é chamado de pai na fé dentro da... Meu pai, eu tenho alguns pais na fé. O pastor Edson posso considerar como um pai na fé, porque vivia, né, ele tentando colocar a palavra no meu coração. O pastor Elbert também, quero saudar aqui o pastor Elbert, meu amigo, meu professor de teologia. É um amigo íntimo, é uma pessoa que eu amo, tenho um amor muito profundo pela vida dele. E também posso considerá-lo pai na fé. O Lucas também, quem é amigo do pastor Elbert, o irmão Lucas, também é meu pai na fé. Porque eu considero essas pessoas importantes, né, assim, para a minha trajetória, de onde eu estava até onde eu cheguei naquele momento. Eles ajudam a nutrir a tua fé, por onde você anda, mais ou menos por A aí. nutrição da minha fé hoje, ela vem somente do alto. A nutrição da minha fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxime é preciso que nele creia. Crendo no Senhor, e como Paulo disse, sabendo em quem tenho crido, eu só posso e devo nutrir a minha fé no Senhor. Mas é claro, Paulo também vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não está dizendo para imitar a Paulo, está dizendo para imitar a Paulo quando este estiver imitando a Cristo. Então é claro que conversar com esses homens de Deus, né, ter diálogo sobre a palavra, fazer estudos com eles, nutrem o meu conhecimento e melhora o meu embasamento para que a minha fé, tendo melhor entendimento, se fortaleça. Mas a minha nutrição, ela vem da palavra. Entendi. Tá? Então, lá no Eusébio, naquele dia, já lhe veio o desejo de escrever esse livro? Continuando. Então, tive esse encontro com o Senhor. E depois, algum tempo depois, me mudei de volta para Frecheirinha. E aí fui para a igreja, né, do pastor Edson, a Assembleia de Deus Comadésima, que é onde eu estou até hoje. E, lógico, não estou participando aqui, porque estou morando num outro município por conta de umas questões familiares, mas é também passageiro, daqui a pouco volto, e continuo a servir ali. E nessa caminhada que eu venho tendo dentro da igreja, eu sempre entendi que eu precisava pregar a palavra. Eu sempre entendi que eu deveria levar o evangelho adiante, colocar a minha vida à disposição de Cristo. Porque para mim foi esse o entendimento que eu tive desde o início. E aí comecei a fazer missões, né? Pedi permissão ao pastor, ele me permitiu, comecei a fazer missões em alguns municípios. E diga de passagem, essas missões ia pregar em algumas cidades, né, que era onde eu era convidado, e nesse movimento todo nasceu a ideia. Eu disse, por que eu não escrevo os meus sermões? Eu prego, tenho que escrever para pregar, tenho que estudar para pregar, tenho que orar para pregar. Lógico, preciso orar para pregar. Então, pregadores, em nome de Jesus, orem para pregar, porque tem os irmãos em Cristo que dizem que não oram, não. Mas está errado. Então você só passou para o papel aquilo que você já estava fazendo dentro da obra de Deus. Não necessariamente, porque nenhum dos sermões que eu havia pregado antes foram para o livro. Aí eu sim comecei a estudar mais a palavra, mais profundamente, para ter a ideia de desenvolver esta obra, né, que está aqui na minha mão. Este exemplar, inclusive, é seu. Tá? Opa, obrigado. Eu vou autografá-lo para você, se você quiser. Não sei se você quer que eu assine. Quero sim, quero. É um Mas prazer. É uma obra extensa,
uma obra extensa. Ela foi escrita num período de mais de um ano. Muito tempo, né? Muito tempo. E elas são 100 sermões, são 432 páginas escritas. E, meu irmão, continuo a dizer, tenho lido alguns dos sermões, né? Inclusive, se ainda, eu até marquei um aqui para ler hoje aqui, para a gente conversar um pouco mais à frente, se tivermos tempo, Sim, é claro. Sim, sinta-se à vontade. Porque eu creio que eu até, assim, Moitinha, eu estava dizendo, lendo aqui a obra, às vezes eu digo, eu não escrevi isso. Relendo o que está aqui, eu digo, rapaz, eu não escrevi isso. E ó, eu vou lhe dar a cópia do autor, viu? Tá até marcada, porque ainda daqui a pouco eu vou falar sobre bem onde é que vocês podem encontrar esta obra, né? Sim, é importante. E o propósito dela também, porque tem um propósito por trás dessa escrita. Não é tão somente... Inclusive, lá na descrição do nosso vídeo, a nossa produção vai colocar lá os links, né? Onde você pode comprar um livro, né? Onde você vai encontrar. Excelente. Mas eu vou deixar aqui com você, já. Vou só marcar aqui o sermão que a gente vai ler mais tarde. Aqui, meu irmão, opa, obrigado, viu? Agradeço por esse espaço também. É sempre uma satisfação gigante, né? A sua presença aqui. Todas as vezes que você veio, uma vez nós lhe trouxemos com um conteúdo bem... a importância de Maria na vida de um protestante, que alguns até tratam Maria de uma forma assim muito estranha, né? Não estou aqui criticando ninguém, mas já vi algumas pessoas falar de Maria como se estivesse falando de algo diabólico. Não sei se você já presenciou, você como protestante já vi. Alguns eu acho que por falta de informação, porque eu acredito que Maria ela é importante na vida de todo cristão, porque naquele ventre, no mínimo, que você queira acreditar, né? Daquele ventre foi que saiu Jesus. Mas depois a gente volta aqui para o livro, né? Mas ali não precisava de Maria? Sim, mas se passou por ali é porque precisava. De alguma forma... O pecado nasceu do homem e para que houvesse uma substituição eficaz em relação ao pecado, para que nós pudéssemos ser salvos, precisava a salvação vir de um outro homem. Então precisava. Então, assim, nós não vamos entrar nessa... Não vamos, até porque foi aquele... porque o propósito aqui principal é o... Mas, assim, qual é o meu entendimento? Se Deus quis, precisava. Se Deus quis, porque se foi da vontade de Deus, precisava. Quem sou eu para questionar aqui a vontade do Senhor? E com certeza a escolha não foi naquela mamãezinha disse que eu queria era essa, né? Mas não foi assim, não. E assim, Moitinha, me perdoe, eu preciso saudar uma pessoa também que tem uma importância assim, grandiosa na minha vida cristã hoje. Sim. A minha esposa, misericórdia, falei aqui dos pastores, meu bem, me perdoe. Não, mas olha, quero saudar minha esposa, missionária Jerusa, uma mulher de Deus, uma mulher que eu tenho aprendido a amar cada dia mais. Uma mulher que tem se mostrado, de fato, a mulher bíblica, uma mulher sábia, sabe? Pacífica, de fala mansa, de amores múltiplos e de um profundo conhecimento bíblico, e é minha fiel companheira, e assim, em nome de Jesus, pretendo permanecer com ela para o resto dos meus dias. Então, meu amor, você está comigo todo o tempo, viu, no meu coração, para onde eu vou. Maxwell, o que mais você falou que depois de um tempo que estava, você colocou, você pensou, já que eu estou na prática, usando esses sermões, por que não escrever um livro, no caso, 100 sermões para uma vida cristã? Mas os sermões, antes de você escrever, qual era a tua inspiração? Você falou que foi Deus, mas às vezes você não só pegou Deus. Me diga aí como é que é. Na real, nasceu...
O livro eles são 100 sermões e cada um aborda um tema específico, como fé, oração, relacionamento, perdão, compaixão, compromisso com as coisas do Senhor. E eles são escritos de forma muito clara para leigos, para pessoas que estão precisando ter um encontro com Cristo e que não sabem por onde iniciar e que precisam de um direcionamento e que, neste ponto, fornece uma orientação prática. Tá? Tem um pequeno estudo, no final de cada sermão você vai ver que tem um pequeno estudo, que são as reflexões e a aplicação. Tá? Mas qual foi o seu propósito principal? O meu propósito foi esse, de ter uma obra em que as pessoas pudessem, durante uma vez por dia pelo menos, tanto é que agora eu estou reescrevendo a obra para que eu chegue aos 365, vai levar um tempo. Um ano, né? 365 para ter um sermão por dia, né? Vai levar um bom tempo ainda, mas eu continuo escrevendo. Vão surgir novos sermões ou você vai pegar a partir dos 100? Não, eu tenho esses 100, permanecerão, e vou agora, né, continuar até os 365. Lógico, eu tenho melhorado alguns sermões, por isso que eu estou dizendo, tenho lido a obra para que eu possa também melhorar aquilo. Tenho corrigido alguns erros que existem, inevitável. Então nasceu disso, dessa necessidade de eu saber que meu irmão, é muito fácil pregar para crente. É muito fácil. Eu vou numa igreja, as pessoas já estão esperando que eu fale de Cristo. Estão esperando que aquela palavra, como diz a Bíblia, não volte vazia, que ela atinja o seu potencial com efetividade, que ela de fato atinja alguém com algo que esteja precisando. Mas eles já estão ali para receber de Deus. Falar para quem não crê. Falar para aqueles que têm pouco conhecimento, falar para aqueles que não tiveram ainda um encontro verdadeiro com o Senhor, é mais difícil. É mais complicado. Entende? Então, eu acredito que esta obra ela possa ser um presente nesse sentido. As pessoas lerem e terem um entendimento sobre alguns assuntos e de saberem como aplicar o que está na Bíblia em suas vidas. Pronto, era isso que eu ia falar, porque assim, se o livro aqui, que eu não vi ainda, se ele tem uma forma mais didática do que a Bíblia, eu não sei... Abra no Sermão 42. Sermão 42. Não marquei a página não, mas... 31, 44... Aí, ó. Esse aí. A presença de Deus em cada tarefa. Quantas bênçãos as panelas te dão? Ao Sermão 42 diz o seguinte, vou levantar aqui para ficar mais fácil para mim. Não sei se vai tampar aí meu rosto, qualquer coisa, produção, pode dar o toque aí. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes já nos pegamos pensando que perdemos tempo por ter que cuidar dos afazeres domésticos, como lavar louças e cozinhar? Ou então, quantas vezes deixamos de aproveitar bem o tempo que temos, acreditando que essas tarefas são tão importantes quanto outras atividades que poderíamos estar fazendo? Mas a verdade é que Deus está presente em cada uma, né, das nossas tarefas diárias, incluindo aquelas que parecem tão simples e mundanas. O salmista nos diz em Salmo 107, esses 2.9 é o que versículo 9, né? Porque satisfaz a alma faminta, e enche de bens e alma sedenta. Deus nos sustenta em todas as nossas necessidades, e isso inclui nossas necessidades físicas, como alimentação e um lar limpo e organizado. Você percebe que, desculpa te interromper, você percebe que a questão é trazer títulos, coisas, objetivamente do dia a dia, para que as pessoas compreendam a importância que tem você estar um pouco mais à frente, vai dizer, quer com mais, quer bebais, faça isso em nome do Senhor. O que acontece tudo aquilo que você faz, você precisa fazer para Deus. Há importância em tudo que você tem feito. E bicho, se você está lavando a panela, é porque você comeu, e se você comeu, Deus abençoou a tua casa com alimento. Agora, para perceber isso, a gente às vezes precisa de um empurrãozinho, de uma ajuda. Entende? Então, a obra está recheada dessas pequenas sacadas de coisas do dia a dia, de coisas corriqueiras, que vão te trazer clareza de como você pode aplicar a Bíblia dentro da sua vida
em pequenas ações do dia a dia. E isto é uma prova viva disso. Este sermão eu estava escrevendo o sermão e minha esposa, ainda noiva, lavando louças. E, meu irmão, eu olhei, era uma pilha de louças muito grande, mas muito grande. E eu sabia que ela não gostava de lavar louças naquele horário, mas pela quantidade que tinha na casa dos pais dela, ela estava fazendo aquilo sem vontade própria. Mas ela estava louvando a Deus enquanto lavava. Aquilo preencheu o meu coração de uma forma profunda, de eu entender que por mais que eu esteja fazendo algo que muitas vezes não me traga prazer imediato ou não me traga um benefício imediato, lógico, a louça limpa traz um benefício imediato, mas eu digo, um benefício imediato do eu querer estar fazendo algo que eu quero, nesse sentido. O fato de você entregar isso a Deus e de fazer louvando e não murmurando, te traz uma bênção maior do que aquela que você teria se dissesse que ia fazer uma coisa e não fizesse. Ou que fizesse aquilo reclamando, ou que fizesse aquilo com muita raiva, ou que fizesse aquilo com ira nos olhos. A Bíblia diz, irai-vos, pois, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira não é o pecado. Ela pode ser a origem, ela pode também dar origem ao pecado, que eu acabei de ler aqui um pouco antes da gente entrar ao vivo. Acabei de ler para você Tiago 1,14. Né? Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera morte. Então veja, se é de eu pecar porque eu vou fazer algo que eu não quero, cara, entrega ao Senhor e diz, meu Deus, nesse momento eu preciso que o Senhor me abrace, me faça entender que eu necessito fazer isso e que é da sua vontade que eu esteja fazendo isso. E o que Paulo vai dizer, para que eu conheça, para que eu experimente a vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente, irmão. Romanos 12:2 diz, não vos amoldeis às coisas deste mundo. Ao contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se para eu experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu preciso renovar a minha mente, e renovação passa da ideia de mudança, transformação, de algo novo, eu entendo que os meus pensamentos, eles têm um poder atribuído à minha ação muito grande. Então, se é de eu fazer algo para o Senhor, reclamando, cara, faço eu louvando, faço eu bendizendo o nome de Deus, glorificando a Ele, e entendendo que aquilo também está me trazendo benefício. Então, por isso esta obra, para mim, no meu entender, é importante, porque traz coisas do dia a dia, mostra às pessoas como elas podem atuar para o reino, mesmo estando lavando louça. Você citou aqui a questão da gratidão. Sim. E eu queria ressaltar algo aqui que eu vi no que lemos, sobre a questão da facilidade de se entender e a comparação ao que, segundo a Bíblia, a forma que Cristo, comparando ao que Cristo faz. Porque ele podia muito bem usar termos mais rebuscados, sim, sofisticados, ele podia usar algo muito maior para dizer que ele era inteligente. Sim. Né? E ele, mesmo assim, ele usava palavras para que o povo entendesse. A maior humildade de Cristo é ser Deus e se fazer homem, meu irmão. Homem e homem simples, porque ele falava uma linguagem para que aquele povo que estava presente ali não ficasse sem quem sem entender. Ele tinha a capacidade de falar uma linguagem muito além, né? E ele falava igual ou aquém do que aquele povo de alguns mais sábios que estava ali, né? Então é assim. Aí quando eu li aqui, eu fiz a comparação, né? Porque aqui está uma linguagem muito simples. Sim. Ninguém fica sem entender. A Bíblia, apesar de eu ter acabado de falar que quando fala sobre as parábolas de Jesus, né? Ele informava de forma muito simples, mas é equivalente àquela época. E quando se juntaram todos os livros, ficou uma forma muito complicada de se entender. Então, com base no que eu vi aqui, no pouco que eu li, que eu vou ler todinho, em nome de Jesus, né? Mas eu quero ler sim, achei legal. Com base... Então é bem mais fácil para você pegar aqui o traquejo assim, para você entender melhor o que está lá na Bíblia. Sim. Se eu pegar aqui o Salmo, que eu não sabia nem que era Salmo 107, versículo 9, né? Então, se eu pegar depois do que eu entender aqui, fica bem mais fácil de eu entender. A ideia é, eu digo isso, a gente, se eu não me engano, já foram quase 500 cópias vendidas, eu preciso só confirmar.
Tá? Foi lançado agora há pouco, né? Eu estou lançando aqui de verdade o lançamento oficial do livro 100 Sermões para uma Vida Cristã aqui. Então, antes do lançamento já foi um pré-lançamento feito. Eu fiz isso. Eu fui ao Rio de Janeiro ano passado, há um ano e meio atrás, não sei, em torno disso. Também, né, já estava com o livro finalizado, mas ainda não estava comercializando, e ali fiz uma apresentação. Fiz uma apresentação já em algumas postagens que eu fiz também, e nas igrejas por onde eu ando eu sempre apresento o livro, tá? Mas assim, não lancei, não havia lançado ainda. Então, o lançamento oficial eu considero o lançamento oficial do livro hoje. Estou considerando isso. E olha, o podcast aí sendo de verdade. Feliz aqui, sendo presenteado aqui com o lançamento do livro, rapaz. E ganhando o livro também, de verdade. Obrigado, viu, Maxwell? Muito bom esse livro, muito massa, como diz o padre Josleudo. Muito massa o livro. Cara, a ideia, o prefácio, né, foi do pastor Samuel Procópio. Pois é. Muito conhecido, muito conhecido no Brasil. E uma coisa que ele ressaltou ali, né, ele ressalta, é sobre essa questão de destacar que o evangelho precisa de inteligência, né, e ele não pode ser feito de qualquer maneira. Então, o que é que eu imagino, irmão? O que eu entendo por inteligência é o acúmulo de informações necessárias para o meu uso diário. Para mim, isso é que é inteligência. E a Bíblia, para mim, é algo que eu preciso manusear o tempo inteiro. Na minha mochila que está aqui perto de você, eu estou com a espada ali. É um guerreiro, é um Josué. Estou com a espada ali. Não ando sem minha Bíblia. Para lugar algum. Para lugar algum. E Deus tem me presenteado com coisas, como ontem, eu tomando banho e falando para o Senhor dos meus pensamentos, das coisas que ainda, às vezes, continuam a me perturbar. E o Espírito Santo vem ao meu encontro. Eu sei que muitas pessoas não acreditam, e eu, honestamente, não ligo muito para aqueles que não creem no que eu estou dizendo. Não no sentido de ser indiferente, mas no sentido de eu sei em quem tenho crido, e sei a quem tenho servido, e sei como o Senhor fala comigo. Então, quando eu vejo pecador, me aproximar de Deus, e por essa pequena proximidade com o Senhor, eu ser presenteado com a presença dEle, com instruções claras, inequívocas, com instruções que me trazem uma melhoria da minha qualidade de vida. Porque não é só dinheiro, não é só conforto, é a sua espiritualidade. Maxwell, para ser sincero, quando Deus falou com você a primeira vez, foi o Espírito Santo, Deus, que você citou aqui? Foi. O Espírito Santo é Deus. Né? Cristo é Deus e Deus é Deus. Bem... Então, quando Deus falou contigo a primeira vez, eu não queria, eu ia até ramificar aqui. A fé, eu que, assim como a musculatura, assim como gordura, ela vai chegando aos poucos. Mas você sabe o que diz a palavra? O que diz a palavra em relação à fé? Mas como tu se sentiu? Achou que estava louco? Não, eu ainda estou louco. Né? Estou louco por Cristo. Continuo louco por Ele. Tu não bateu a dúvida, não? Assim, Cara, foi incrível o meu encontro com Cristo. Só para dizer, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que diz a palavra. Eu conversei com o pastor Bruno num café para fazer um trabalho para a inauguração da igreja dele no Eusébio. E nós conversando, e eu lembro de ter dito para ele, pastor, eu sou católico. Isso não tem problema, a gente conversa do mesmo jeito. Só que aquele católico, eu disse aqui, deixei claro aquele dia... Católico de IBGE. Exatamente. Eu disse mas tu foi pro seminário, não foi não? Fui, mas não fui padre. Então também não deu muito certo. Não fui muito santo, né? Assim, ao ponto de conseguir continuar. Aqui, mas não deveria ser padre. Aqui é quase... não deveria ser padre. Estava certo ter muitos padres, né? Tem você, o Carlinhos Arruda, tem um monte de quase padre. Quase padre. Mas que nenhum deu certo. Mas eu creio na vontade de Deus. Eu creio na vontade do Senhor.
Eu creio que não era para mim. Sabe? Muitos são escolhidos, poucos... muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu creio nisso. Creio nisso. E de fato não era. Mas assim, foi importante porque eu disse, olha, eu sou católico. Mas nessa, eu estava tentando me livrar de uma série de coisas e de um vício com drogas. Eu tenho escrito no livro, no começo do livro eu conto um pouco da minha história. Eu conto, está lá no comecinho eu conto um pouco da minha história. Mas você tinha interesse de se livrar do vício? Estava cansado? O tempo todo. Eu não tinha força. Interesse e força é uma coisa... E, cara, força de vontade para mim... Eu considero a força de vontade como um cigarro aceso. Fumando ou não, ele apaga. Se você deixar ele aceso ali, ele apaga. Se você fumar, ele apaga. Ele vai apagar, certo? Ele vai acabar, ele vai queimar até apagar. A força de vontade é isso. Ela começa bem, você tem até uma certa quantidade. O negócio é, quando acabar a força de vontade, que permaneça a perseverança, a persistência, a resiliência. Mas para a pessoa obter o resultado que a pessoa aspira, precisa de quê? É difícil, de Deus. No meu entender, é claro. Estou dizendo, eu preciso falar das coisas como eu creio. Certo? Eu não tenho e nem quero ter o poder de convencer a ninguém. Disse que agora há pouco. O convencimento é do próprio Espírito Santo de Deus. Não é meu o convencimento. Nunca meu. Eu posso pregar a palavra, nunca convencer ninguém. A pessoa pode até atribuir a mim um convencimento, mas não foi meu. Nem que ela mesmo atribua. Rapaz, eu conversei com o Maxwell e aí, a partir dali, eu virei crente. Honestamente, não é pura aí a história. Conversou comigo e o Espírito Santo de Deus o convenceu do seu pecado e por conta do convencimento do seu pecado, o convenceu da necessidade de se afastar do pecado e o convenceu que aquele caminho que eu estava mostrando naquele dia, também dado por Deus, era o ideal para aquela pessoa naquele momento. Mas não sou eu. Então, quando o pastor começou a falar comigo e eu comecei as minhas objeções em relação ao que ele falava, ele muito claramente disse, não, eu também era drogado. E aí contou a história dele, cara, era muito parecido com a minha história. E foi incrível, porque eu fui para desenvolver a parte de tecnologia da igreja, desenvolvi, e no dia da inauguração da igreja, eu estava lá fora, monitorando os equipamentos, né, pelo meu notebook, monitorando como é que estavam a questão da aparelhagem, de tudo que eu tinha configurado lá. Questão da transmissão ao vivo, na época eu tinha feito um sistema para ele lá, para ele transmitir ao vivo os cultos. Quando ele fez o que nós chamamos nas igrejas evangélicas de apelo, que é quando você pergunta, quando o pastor pergunta, quem naquele dia da Assembleia quer aceitar ao Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, eu já estava chorando lá fora. Eu já estava aos prantos. E até hoje isso me comove, porque eu nunca entendi aquilo. Você tinha interesse de algum dia ir para a igreja? Ser evangélico? Nunca. Os meus amigos evangélicos, o irmão Jó, espero que daqui a pouco ele escute, e outros, que tinham uma casa alugada do lado da minha, sabe que eu detestava os evangélicos. Não tinha o menor interesse em ser crente. Ao contrário. Eu era um profundo... Se eu pudesse dissuadir a pessoa a ser crente, eu dissuadia. Era. Isso você acha que tem algumas pessoas que futuramente vão servir a Deus e que hoje estão nessa mesma condição? Eu tenho a certeza. Tem. Maxwell, e a inversão, a sua fé, e até você falou que não se preocupa muito do que acham. Não. Mas algumas pessoas falaram assim pra ti, Maxwell, tu tá querendo enganar quem? Eu escuto até hoje. Até hoje? Não, é sério. Irmão, eu não estou querendo enganar ninguém e nem me engano com aquilo que faço. Eu sou muito honesto com as coisas. Quem me conhece sabe que eu sou, apesar de ter uma personalidade forte, você me conhece. Só desde 81. Pronto. 1981. Não podia, tu não era para ter dito, mas radice. Poucos dias.
eu tenho uma personalidade forte. Eu me imponho com aquilo, naquilo que creio. Me imponho com força. Certo? Sim. Me imponho com força. Digo isso à minha mulher. Eu até posso ser exagerado com as coisas. Mas não costumo me esconder muito. Eu menti para minha esposa uma única vez. Revelada a mentira. Revelado o meu pecado. Revelado o que ocorreu. Nunca mais, eu disse para ela, nunca mais eu faço isso. E minha esposa sabe que eu sou claro com ela ao ponto de dizer o que eu penso. Como eu penso. Da forma como me vem à mente. O que é muito difícil você ver isso no relacionamento hoje. Então eu não estou preocupado com o que dizem a meu respeito. Jeremias 29:11 diz assim: eu é quem tenho pensamento sobre vós, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro que desejais. O 12 vai dizer: e vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração, e eu inclinarei os meus ouvidos. Meu irmão, se Deus pensa a meu respeito, e que o pensamento dele sobre mim é de paz e não de mal, para me dar um futuro, aquilo que, lógico, um futuro com base na sua boa e agradável e perfeita vontade, mas um futuro que eu desejo no sentido de desejar a vontade de Deus. Quem são as outras pessoas para atribuir peso sobre mim, sobre o que eu penso? Entende? Não com arrogância, muito pelo contrário. Eu sou quem eu sou, da maneira eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou honesto com as coisas. Quando eu penso em dizer uma coisa, você sabe disso. Eu penso em dizer uma coisa, eu digo. Minha mulher teve algumas dificuldades comigo no começo do relacionamento. Minha esposa teve essa dificuldade comigo. Mas, meu filho, tu não pensa para dizer, eu digo, penso. O problema é que vocês estão adaptados às pessoas que pensam para dizer as coisas, mas não dizem o que pensam. Eu digo o que eu penso. Então eu não estou muito preocupado com o que pensam a meu respeito, porque Deus é quem tem que convencê-los, o Espírito Santo de Deus é quem tem que convencê-los, da mesma forma como eu fui convencido do pecado, da justiça e do juízo. E aí, uma vez convencido, meu amigo, você entende que há transformação e que o poder de Deus, cara, ele é todo poderoso. Ele detém todo o poder. Não é que ele tenha poder, não, irmão. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Eu vou repetir de novo para que fique claro. Todo o poder. Pensa aí no cabo poderoso. É todo. Pensa no cabo poderoso. Que antes de ser, ele era. Irmão, para nós, exatamente, para nós não temos como medir Deus. Não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha. Não dá para colocar Deus dentro do nosso entendimento, que é limitado. É muito limitado. Então não tenho eu condições hoje de limitar o Senhor dentro do meu entendimento. Mas eu tenho como entender que o que Deus fez comigo me transformou para o resto dos meus dias. E de saber que aquilo que Ele fez em mim é imutável, porque foi dado como dádiva, bênção e amor incondicional e, para além disso, uma graça imerecida. Você sabe o que é que eu mereço? Bem, você está se referindo como pecador, ao céu? Como pecador à morte. E a Bíblia diz que a morte, o pecado leva à morte, ou seja, a morte é a ideia de inferno, é eterna. É o que eu mereço. É o que eu mereço. Eu, Maxwell Fernandes, mereço a morte. Ou seja, eu não mereço ir para o céu. Então, porque eu sou pecador, meu irmão. Então por que a luta? Porque o Senhor veio para me libertar e para me salvar. A cruz é a libertação de todo cristão. É o ato de mais profundo amor que você possa ver. Você tinha coragem de dar o Lohan para morrer por mim? Não. Não sou hipócrita. Não. Sim, mas eu sabia que sua resposta era não. Também não dou nenhum dos meus filhos para morrer, nem pela mãe deles. Não dou. Agora você imagina, Cristo vindo para morrer por aqueles que são piores do que as pessoas que nós conhecemos. Piores do que nós mesmos. O único, o unigênito, o primogênito. João 1,1 diz que ele estava com Deus desde a eternidade, que ele era Deus desde a eternidade. Meu amigo, não tenho como medir o amor de Deus por mim. Mas eu posso compreender dentro da minha incompreensão
o que o amor dele faz em mim. Eu tenho um amor profundo pela palavra. E todo esse amor que você ressaltou aí, com tudo isso, você ainda peca? Ou não? Ai, Deus do céu. Pergunte de novo para ver se eu entendi bem sua pergunta. Se eu peco, todo dia. É mesmo? Todo dia. Mas Não é o dia todo, mas eu peco todo dia. mesmo Cara, você tanto tempo com o pensamento voltado para Deus... como eu disse, eu tenho um profundo amor pela palavra. Ela me sustém. Ela me mantém vivo. Vivo, presta atenção. Ela me mantém vivo. Ela me mantém longe de encrencas. A minha inclinação, a sua inclinação, a nossa inclinação é para o mal. É para o mal. Se o salário do pecado é a morte, se o salário do pecado é a morte, como diz a palavra, se a minha natureza se inclina para o mal, ou se a minha natureza lá é pecaminosa, e portanto por isso se inclina para o mal, não há como eu dizer que não peco todos os dias. O que eu não posso ter como regra de vida é amor pelo pecado. Amanhã eu vou pecar de novo. Não, irmão, peraí, é assim, ó, você vai pecar? Vai. Mas você não pode amar o pecado. Você não pode desejá-lo ardentemente. A Bíblia diz que você deva resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu creio como está escrito ipsis literis. Qual a sua atitude? Literalmente. Qual a sua atitude quando você se pega pecando? Não é Ou é quando involuntário? eu me pego pecando. Eu citei aqui o que Tiago fala sobre a questão da cobiça, né? E a cobiça, a questão de você ser tragado, vamos dizer assim, pela sedução do pecado. E disso gerar a morte lá na frente. Nós precisamos nos arrepender. Diz assim, ó, em Tiago 5, se não me engano, deixa eu ver se é o 15. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmão, se eu confesso meu pecado para eu ser curado, meu pecado é basicamente uma doença. É algo que me adoece, é algo que me traz coisas ruins, é algo que não me traz benefício nenhum. Então, quando eu me pego pecando, cara, quando já consumado, quando já pequei, eu só tenho uma única outra saída agora. O arrependei-vos. O arrependimento. Mas de coração. Não é o remorso. E tem uma diferença grande entre um e outro, certo? Não é o remorso, é o arrependimento. É me arrepender de todo o meu coração. Qual é a diferença? A diferença é que o arrependimento, eu verdadeiramente fiz aquilo, mas aquilo está me causando uma dor profunda, porque eu não deveria ter feito, porque eu causei mal a mim ou a outra pessoa. Mas isso não parece remorso? O remorso é quando eu faço isso da boca para fora, quando eu não sinto que eu estou arrependido, quando eu só quero me mostrar arrependido para você, mas eu não me arrependi daquilo que fiz. Moitinha, sei lá, vai catar coquinho. Eu podia estar te xingando aqui, mas ao vivo não dá. Eu podia usar outro xingamento. Mas imagine o seguinte, eu xingando sua mãe. Vamos esticar a baladeira. Eu xingo sua mãe. Você vai gostar? Não. Então vamos ter um atrito, certo? É natural. Com certeza. Natural. E nesse atrito eu vou dizer, meu irmão, me perdoe. Aí eu saio daqui, eu digo, me perdoe coisa nenhuma, é o que eu acho dela mesmo, é aquilo, não sei o que, tal. Isso é remorso. Naquele momento, eu me fingi de arrependido. Para que pudesse soar para você um arrependimento real, verdadeiro, daqueles que de fato me perdoam os pecados. O remorso, ele vai lhe trazer dor por aquilo que você fez, mas geralmente porque foi descoberto o que você fez. Porque você não conseguiu esconder. Mas você não se arrependeu do que você fez. Não houve arrependimento verdadeiro. Houve um falso arrependimento. E, cara, a Bíblia também vai dizer
que antes que a palavra saia da minha boca, Deus já a conhece. Eu não tenho como me esconder de Deus. A Bíblia diz que seu sim seja sim, que seu não seja não, e que o que o passar disso é de procedência maligna. Então, irmão, se eu vou me arrepender, que eu me arrependa. Se eu não vou, que eu diga, Senhor, aos pés dele, traz em mim uma maneira de me arrepender do que eu fiz, porque sei que não está certo. Isso pode, lá na frente, me causar algum tipo de sentimento ou outro, que eu ainda não sei derivar qual, mas eu pelo menos estou no caminho certo. Então não é a questão do pecar, é como você vai se comportar depois do pecado. Apocalipse 21:8, se não me engano é isso. E quanto aos covardes, aos idólatras, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, o que lhes cabe é um lago que queima com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmão, quem não se enquadrar nisso simplesmente não está vivo. Quem não se enquadrar em qualquer uma dessas questões, sobretudo na última, que é a todos os mentirosos, ou seja, não tem mentirinha, mentirona. Outro dia eu fui pesquisar, eu brincando com a minha esposa, dizendo que não estava chegando em casa, estava chegando em casa. Aí fui pesquisar sobre se aquilo que eu estava, aquela surpresa que eu estava fazendo aos olhos de Deus, não era pecado. E era pecado. Agora, veja, a gente também não pode. Será que não tem? A gente também não pode. Entenda, eu não posso também me deixar levar por isso, porque no meu coração não havia maldade em fazer aquilo. A literalidade seria uma mentira. Exato, né? Exatamente. Mas é por isso, quando eu fui pesquisar, quem me deu a resposta era literal. Pois é. Porque foi o Dr. Google. Então ele era literal. E eu pesquisei pela literalidade da coisa, e não por... Lógico, eu sabia que dentro do meu sentimento, mas eu queria ver. A semântica era outra, né? Exatamente. Eu queria ver até onde, contextualmente, aquilo ia no sentido de no que a palavra diz e como ela é aplicada em mim. Então não há como não se enquadrar em nenhuma dessas coisas. A questão é que entre a minha morte eterna, a minha não salvação, eu tenho a redenção de Cristo. Eu tenho o plano salvífico do Senhor. Eu tenho a plena certeza de uma condição que pode me deixar a salvo se eu me arrepender dos meus pecados. Maxwell, o cidadão que lê esse livro... Eu não estou falando feliz. Vai ser um homem feliz. Eu não estou nem falando do cristão. Eu estou falando de qualquer cidadão. A que ponto ele vai chegar? Você acredita que ele, a partir daqui, com base nesse livro, quando ele começar, se ele ler, ele vai começar a progredir até se tornar uma pessoa evangélica ou seguir outras religiões? Porque pode ser que alguém do candomblé leia, pode ser que algum kardecista leia, pode ser que algum testemunho de Jeová resolva ler. E aí, a minha ideia é que ele, se não for cristão, torne-se um cristão. E por cristão eu entendo um pequeno Cristo. E por pequeno Cristo eu entendo aquele que segue e tem a palavra como um manual de regra e fé cristã. E se a pessoa não tem interesse? Por exemplo, ele seja de uma religião que eu não vou citar as religiões eu digo. Mas para que vai servir para ele? É o que eu digo. Eu não posso persuadir ninguém a absolutamente nada. Não é meu papel. O meu papel é tornar estas pessoas mais próximas de Cristo. Por exemplo, o judeu, salvo engano, ele não é cristão, né? É não cristão, exatamente. Ele não é cristão, pois é. Eu quero mostrar para os leitores que há uma possível jornada de redenção na vida de qualquer um. E que essa jornada de redenção ela se expande a todos aqueles tantos quanto queiram estar próximos de Cristo. E que Cristo está de braços abertos para receber tantos queiram estar próximos dele. E que ele, como meu único e suficiente Salvador, também pode ser o único e suficiente Salvador daquele que ler esta obra. Eu não estou dizendo que esta obra vai, fundamentadamente, mudar absolutamente nada na vida de ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus, através do que está escrito e do conhecimento bíblico, mas o Espírito Santo de Deus... Vai, pega de novo aí, vai. Mas o Espírito Santo de Deus, através do que está escrito
e do conhecimento bíblico que a pessoa vai adquirir, porque se você observar de novo aí o Sermão 42, você vai ver que depois do título dele tem as passagens bíblicas que eu utilizei, ó, tem lá embaixo ali, ó. Quais foram as passagens que eu utilizei? Salmos 107:9, Coríntios 10:31 e Tiago 1:17. Então veja, eu sempre vou deixar as passagens bíblicas que foram as que me embasaram para escrever este sermão. Então a pessoa, para além de uma explicação do que se diz respeito a este assunto que está sendo abordado neste sermão específico, ele vai ter as passagens bíblicas, uma reflexão e uma maneira de aplicar. Então eu creio que todo aquele conhecimento gerado em qualquer pessoa que se aplica no conhecimento que adquire, ela tende a melhorar. Irmão, você está fazendo direito. Se você aplicar o direito, é notório que você tanto trará benefícios para a vida de outras pessoas, quanto também para a sua vida. Então você está aplicando algo com base em algo que você trouxe como conhecimento. Então, se você aprendeu e não utilizou o que você aprendeu, no meu coração, você não aprendeu. Então, qual que é a minha ideia com esses sermões? É mostrar que há uma jornada de redenção possível, plausível, provável para qualquer um. Começa por aí, para qualquer um. É mostrar que você pode se informar a respeito da palavra de Cristo através de uma obra literária que não é a Bíblia, mas que está completamente embasada na Bíblia. Eu quero mostrar que é possível que você, não sendo pregador da palavra, possa ter conhecimento para também, quando quiser, se sentir à vontade, falar de Deus para as outras pessoas. Se você largar esta obra aí, se a gente começar a conversar sobre o Senhor aqui, meu irmão, eu não saio desse podcast hoje. Não saio porque eu não tenho o mínimo interesse em deixar de falar de Deus. O menor. Toda pergunta que você me fizer, eu vou procurar responder. Algumas não, mas outras, mas de um modo geral, eu vou procurar responder. Quando eu não tiver conhecimento, paro de cara, vou me informar porque eu quero te trazer essa resposta. A questão aqui eu preciso trazer luz à palavra para aqueles que não estão ainda tendo acesso a ela, ou porque desconhecem, ou porque não foram instruídos, ou porque não foram evangelizados, ou porque estão distantes, porque não creem. Eu não quero saber o motivo pelo qual ele não conhece a palavra. Eu quero trazer a palavra para dentro da casa dele, de alguma forma, e deixar o Espírito Santo de Deus convencê-lo da maneira como me convenceu. Meu irmão, eu era um drogado, um prostituto, alguém que não estava nem aí para absolutamente nada. E hoje, eu não olho para trás com saudade alguma da minha vida. E não quero mais aquilo para mim. Então, se Deus me curou, irmão, e eu sei quem eu sou. Eu estou falando um conhecimento de causa, no alto dos meus 25 anos de idade. O problema é que tu já disse que já me conhece desde 81, já dá uma confusão. Mas a questão é que eu sei quem eu sou, Moitinho. Eu me conheço e Deus me conhece. Então eu sei que a minha cura só aconteceria se fosse providência divina. Contrariamente a isso, eu estava me encaminhando para a morte. Literal, como está escrito em Apocalipse 28, para o inferno. Para o inferno. Se você tivesse seguido continuado como eu estava com o pé no inferno. Aliás, o pé não, estava todo no inferno. E a família, Maxwell, também vivia uma situação, eu não digo, tipo assim, de sofrimento, com Sim, o seu sofrimento causava sim. Sofrimento para os filhos, para os pais, porque graças a Deus você tem pai. Não, as minhas ações causavam sofrimento para aqueles que me amavam. Que me amam, né? Na realidade ainda me amam, porque todos estão ainda aqui conosco. Graças a Deus. Mas os que me amam. Você sabe qual foi o ponto de virada? Você tinha noção disso, do sofrimento do teu pai? Você sabe qual foi o ponto de virada? E eu quero aqui saudar os meus 3 filhos, o Maxwell Júnior, a Rebeca e a Ana Beatriz, que são os amores profundos da minha vida. A Rebeca sentou-se comigo num sofá. Eu estava com 74, 75 quilos, só cabeça e barba. Estava parecendo a capa do Batman. Ela se virou para mim,
e disse as seguintes palavras: pai, o senhor vai morrer. A filha. A minha filha. Com que idade? Não sei, cara, uns mais novinha. 12, 13, 14 anos, criança, por ali. Criança. Por ali. Por ali. Uma criança. Você vai morrer. Cara, aquilo, talvez ela nem saiba disso, talvez, não sei nem se eu já falei isso para ela. Mas aquilo mexeu comigo profundamente. Eu vou mostrar aqui uma foto no grupo que eu tenho com os meus filhos. Vou mostrar aqui. Não sei se dá para ver. Dá para ver aí? Dá, Lohan? Tá Mais próximo, um pouquinho. Pra cá, ó. Aqui. Esta foto aqui eu estava anos mais jovem. Mas eu estou parecendo mais velho. Pode observar. Verdade. Verdade. E aqui, olha, se você olhar meu físico aqui, você dá para ver como é que eu estava só... Só o endereço. Pronto. E aqui eu já estava próximo a... Esta foto que está no grupo com os meus filhos, a minha filha disse assim outro dia: pai, tira essa foto. Eu disse: não, porque ela tem um preço para mim muito grande. Hoje eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e seguramente para onde não devo voltar. Essa foto, ela me remete a lembranças para eu entender o lugar de onde eu saí e para onde eu jamais posso retornar. E Deus me curou de tal forma que hoje eu não sinto vontade alguma de fazer absolutamente nada. Já sentiu vontade de usar droga, não? Não, não sinto. É como se Você disse vontade alguma, sinto. me deu vontade de perguntar. Vontade alguma. É como se eu nunca tivesse experimentado. E eu estou Se dizendo isso. aparecesse na sua frente, Pode porque assim, botar quando aqui. você está distante assim, é uma Pode coisa. botar na minha frente. Sem nenhum problema. Não tenho vontade alguma. Eu conheço a minha fraqueza. Eu conheço a minha fraqueza. Deus conhece a minha fraqueza. Eu sei onde eu sou de fato fraco. Eu sei onde eu devo vigiar e orar. Eu sei aonde eu devo observar os meus passos para que eu não caia na cilada. E aí sim, de um pecado já conhecido. Mas não é droga, não é bebida, não é nada disso. Mas em relação à droga, você não Me era drogava assim. todo dia, o dia todo. Eu só não demonstrava porque eu nunca parei de trabalhar, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fiz absolutamente nada absurdo para me drogar. Fora que nos últimos tempos, eu estava usando tanta droga que para eu me drogar eu tinha que comprar uma quantidade grande e tinha que dividir, vender para os amigos. Era mais ou menos um traficante de luxo, vamos dizer assim. Como se fosse um traficante de luxo. Eu comprava em grandes quantidades. Cheguei. Eu comprava em grandes quantidades a cocaína e passava para os meus amigos. Né? Lógico, recolhia o dinheiro deles. Não tinha lucro algum com aquilo, tá? Não era para o lucro, é para a manutenção do vício. Não era para o lucro, mas era para a manutenção do vício. Então, todo dia eu tinha droga. Era pesado. É o que eu digo. Se eu me curei, se o Senhor me curou, não há na face da terra outra pessoa que ele não possa fazer o mesmo. Então, quando os meus irmãos em Cristo, mesmo que eles não creiam que são em Cristo ainda, que são ateus, à toas, como eu digo para eles, eu digo, deixa Deus entrar na tua vida. Eu digo, é só uma vezinha só. Eu digo, é só uma lapadinha, não existe duas. Não creio nisso, não. Mas não deixam de falar comigo sobre Deus. E é engraçado isso, né? Por que será? Por que será que eles só me vão buscar para saber das coisas de Deus? Por que Deus é assim? Se eu não acredito, não, mas por que o teu Deus deixa acontecer isso? Por que você vai buscar explicação sobre algo que você não crê, meu irmão? Não tem como. Você não quer dizer que crê, ou que está começando a acreditar, ou que está credibilizando algo sobre aquilo. Mas existe aí, meu amigo, existe aí a real possibilidade de uma transformação na vida de um ser como esse. Então eu não vou me calar. E este livro é para o não silêncio meu. É para a posteridade. É para que outros escutem a minha voz, a voz do Senhor. É para que outros possam também dar testemunho de suas vidas. Eu, quando eu me converti, quando eu aceitei ao Senhor Jesus, eu fui fazer um check-up. Porque eu fumava 40 cigarros por dia, tomava de 2 a 3 litros de uísque por semana. Ninguém sabia disso porque ninguém convivia comigo, Motinha.
Mas se você for aqui, eu não vou fazer propaganda, mas tenho que dizer o nome do lugar. Mas se você perguntar ao Cristiano, dono do Caratinga, ele vai dizer que eu tinha mesa cativa e que eu estava todo dia bebendo lá. Todo dia. Eu não posso dizer isso ao vivo sendo mentira. Faz sentido, né? Não faz Se ele ouvir, ele vai dizer mentira dele. Mas ele, meu amigo Cristiano, um abraço. Tinha mesa cativa. Eu cheirava muita cocaína. Eu fumava muita maconha. Ia morrer mesmo. Ia. Não, eu estava indo para a morte. E aí, quando eu me converti, eu fui fazer um check-up para eu saber o que eu tinha. E na minha cabeça era isso, rapaz, eu me encontrei Jesus e vou morrer. Eu vou lhe dizer o que aconteceu e aí depois você segue para as considerações finais, para o que você achar que deve, ou para algumas outras perguntas. Eu fui ao médico, fiz um exame, um check-up geral, expliquei para ele a minha condição, expliquei para ele o porquê que eu estava buscando aquele check-up geral, mesmo sendo jovem, e ele disse, tá bom, me deu a solicitação, fui fazer, levei o resultado para ele. O médico pegou o resultado, ele rasgou na minha frente, ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma outra clínica, tu vai fazer esse mesmo exame lá e tu vai me trazer. Eu disse, doutor, como assim, doutor? Eu disse, não, isso não existe não, eu preciso... Não, doutor. Na minha cabeça, eu digo, vou morrer. Ele topou de por dentro, sem brincadeira. Não, na minha cabeça, aquilo era a sentença de morte, nua e crua na minha frente. Eu disse, pronto, não quer nem me dizer. E aí ele tá pedindo outro exame para ele comprovar se se eu vou morrer mesmo, né? Fui fazer os exames. Meu irmão, eu não tive coragem nem de abrir os exames quando chegaram. Isso lá no Eusébio. Sozinho lá. Estava lá na casa do meu irmão Lucas, pastor Elbert, com muito apoio também do pastor Elbert. Quando eu levei os exames, ele abriu, eu disse, eu disse para ele, antes de entregar o exame para ele quando eu levei, isso foi um período de 30 dias, imagina meu sofrimento. Isso foi um período de 30 dias, essa brincadeira. Atualizou até o plano funerário, não? Tudo, comprei tudo. Quando eu cheguei lá que eu entreguei, antes de entregar, eu disse assim, doutor, só tem um detalhe. Independentemente do que esteja aí, eu hoje preciso sair daqui sabendo. Eu digo, o senhor transformou a minha vida numa coisa que eu não desejo para ninguém. Eu disse, o que eu estou sofrendo, só não tem noção. Eu preciso saber. Do contrário, eu levo para outro médico. Ele disse, não, eu vou, pelo amor de Deus, eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar aqui o resultado tal e qual está escrito. Eu posso lhe garantir, meu amigo, que eu sou um milagre. Porque foram estas as palavras do médico. Não tem absolutamente nada. E o médico achou absurdo o histórico. Porque o histórico que eu contei para ele era de abuso de drogas de mais de 20 anos. Não é uso, é abuso. Abuso. Não tinha absolutamente nada no meu pulmão. Esôfago, fígado, rins, baço. Nada e nada, irmão. Tinha quanto tempo tu tinha parado, Maxwell? Quando fez 3 meses, 4 meses. Não tinha dado tempo, não. É de dar. Se tivesse alguma coisa, nem eu daria. Quem dá lá atrás. Então, eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Cristo. E eu tenho que crer nisso. E eu tenho que crer que o meu Deus, Ele é hoje, Ele foi ontem e Ele será sempre o mesmo Deus. Eu tenho que crer que Ele opera prodígios, milagres e maravilhas ontem, hoje e operará para todo sempre. Eu tenho que crer na mensagem do Evangelho, que não tira de mim o pecado, não tira de mim a morte pelo pecado, não tira de mim as consequências, mas me mostra um caminho de salvação. Eu não posso negar a Cristo, porque Ele me curou e me salvou. E este livro, ele não é nada mais do que eu devolvendo um pedaço das bênçãos que o Senhor me deu. Pouquinho, irmão. É pouco demais pelo que o Senhor me deu. Maxwell, tem algumas pessoas que falam em rede social, principalmente em podcast, que não acreditam na existência de Cristo, não de Deus, de Cristo, e diz que como não tem nada assim concreto sobre ele, o que foi escrito sobre ele foi muito tempo depois, não foram... Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se você não tem como amar aquele a quem vê, como pode dizer que ama aquele a quem não vê? Como é que você não acredita em Cristo e acredita em Deus? Se Cristo é Deus. Não faz sentido, entende? Não tem coerência, não tem coerência nenhuma, irmão. Como é que
Não, eu acredito em Deus, não acredito em Cristo. Problemático, meu irmão. Problemático. Mas você já viu alguém falar que Não sabe, necessariamente não acredita... eu estou utilizando o case que você trouxe. Eu não necessariamente nessa situação. Eu já ouvi pessoas dizer que não acreditam em Deus de forma nenhuma. Mas a Bíblia diz que eu preciso amar a Deus. A Bíblia diz que eu preciso amar a Deus. Amar. E ela diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, força, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas a primeira ordem de amor é ao Senhor. Depois ao próximo como a mim. O que é difícil, a gente sabe disso. Mas a questão aqui é, se o amor não é um sentimento, para mim ele deixou de ser um sentimento e passa a ser um mandamento, e eu tenho essa divisão muito clara na minha cabeça, que o amor não é um sentimento, ele é um mandamento, e eu preciso obedecer àquilo que Deus ordena. Eu preciso amar ao Senhor, porque senão eu não tenho outra forma de entender que que eu creio na sua existência. E se eu entendo que sem fé é impossível agradar a Deus, eu jamais posso dizer que não creio num sem crer no outro. Eles são dissociáveis, indissociáveis. Eles não se separam. A única separação de Deus com Cristo, cara, isso me doeu um dia desse. Eu estava lendo essa passagem, meu irmão, mas me deu chorar. Eu estava lendo isso com a minha esposa e parece que foi a primeira vez que eu li que eu de fato entendi quando a Bíblia diz que os nossos pecados foram despejados sobre ele e que houve uma separação, que ali o Senhor Jesus pela primeira vez na eternidade deixou de estar junto do Pai. Meu irmão, imagina tu ser conjunto com o Pai desde todo o tempo. E porque foi colocado sobre ti algo que não era teu. Porque foi depositado em ti algo que não era teu, não era problema, não vou nem dizer problema, mas não foi culpa sua. E aquilo que não era culpa sua te separou do teu amor eterno. Ô, meu irmão, como é que eu posso dizer que eu não amo a Deus? Como é que eu posso me ver não amando ao Senhor, não crendo nele? Eu, Maxwell, não posso. E se você que está aí diz que pode, creia tão somente no Senhor. Busque se reencontrar ou ter um primeiro encontro com o Senhor e deixa o amor dele falar no teu coração ao ponto de modificar o teu pensamento. Porque não sou eu que falo por mim. Eu falo com base naquilo que o Espírito Santo me deu e me dá todos os dias. Eu não tenho condições de escrever esta obra. Ainda não tenho condições de escrever esta obra. Continuo sem nenhuma condição de ter escrito esta obra. Mas o Senhor, meu Deus, me capacita para todas as coisas que quer que eu faça. Inclusive, o ato de escrever uma obra com base em ensinamentos, dos quais, no tempo em que eu escrevi, o que eu aprendi de lá para cá, Jesus, é gigantesco, meu irmão. Deus exagera nas atitudes, na sua opinião? Deixa eu te perguntar por que eu falei isso. Por exemplo, ele colocar Jesus, seu filho, para receber todos os pecados da humanidade. Da humanidade, não dá nem para um número tão alto, né? Outra situação também que eu posso ressaltar aqui é a questão de Isaac, que a gente sabe que Abraão, a mulher dele, a Sara, era estéril, né? Até teve aquele lance, o grande problema que foi ele ter a relação com a Agar, né? E tiveram Ismael. Então é assim, o filho da promessa, né? Ainda Deus pegar e mandar matar, depois foi revertido, mas para testar a fé dele, não é um exagero. Se você ler aquela, eu vou até fazer um adendo aqui. Se você ler aquela passagem específica, lá embaixo, quando ele deixa o burrinho com os seus empregados, ele diz: fiquem aí, que eu vou subir mais um menino e já nós voltamos. Nós? Sim. Eu nunca observei, não. Então veja. Isso foi falta de fé? Não, eu acho que isto coopera para a fé dele, de Abraão. Mas ele, para além de sua fé, ele era obediente.
E ele precisava ser obediente naquele momento, porque já havia um ato de desobediência anterior àquilo. Imagina o problema Agora, que ele iria arrumar com a Sara se ele não é nem tirar a vida eu não vejo nem com a Sara. Ele ia deixar de arrumar um problema com Deus. Mas vamos lá. A pergunta é se Deus exagera. Sim. Se Deus não erra, ele não exagera. Entende? Se Deus não erra, se Deus não peca, se Deus não falha, ele não tem como exagerar. Porque o exagero, ele é algo que o humano comete. Nós é que queremos, e aí mais uma vez eu preciso explicar isso, nós é que queremos medir ao Senhor como nós medimos a nossa condição humana. As nossas limitações. Porque eu não creio, então não existe, logo não existe. Que conversa. Então veja, Deus dá de acordo com a necessidade. E havia necessidade para que Abraão fosse de fato o pai na fé, porque Abraão é o pai na fé. Se você pegar Hebreus 11, você vai ler sobre os heróis da fé. Abraão é o pai na fé. Então, para que a profecia, a promessa, aliás, do Senhor se cumprisse na vida dele, como é que ele pode ser pai na fé não crendo? Verdade. Entende? Então não há um exagero. Há aquilo que Deus precisa fazer na medida correta. Meu irmão, mesmo que eu e você não entendamos, o Senhor ainda assim, para além dos nossos pensamentos, sabe o que é melhor para mim e para você. Mesmo que doa, mesmo que nós cortemos na própria carne, mesmo que nós nos separemos daquilo que a gente tenha mais apreço e apego, se for necessário da parte de Deus que assim se faça, Ele ainda sabe o que é melhor para nós. A questão é que o nosso pensamento é tão limitado que nós só nos encontramos com aquilo que é visível a olho nu. É palpável, né? Eu consigo... Tangível. É tangível, eu consigo tocar, eu consigo medir a distância. Então, mesmo que essas coisas todas ocorram, ainda que ocorram no nosso pensamento, ainda é mais seguro deixar Deus operar. Por mais que doa. Por mais que doa. Aí, crente, tu vai ser crente e não vai ter mais dor. Jesus é Deus. Nós sabemos que todos os milagres de Jesus, ele algo tinha. Por exemplo, do nada, nada se faz. Por exemplo, ele curou o cego tinha olhos. Ele como é que se chama? Ressuscitou algumas pessoas. Ressuscitar, que chama? A pessoa estava morta, as pessoas existiam. E Deus, para criar o mundo? Criou de sua própria existência e poder. Mas se Jesus é o próprio Deus e Deus não precisou de nada para criar o mundo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Grande Max, vamos ficando por aqui, agradecendo a sua vinda. Olha, o livro do Maxwell é um livro excelente, apesar de eu não ter lido ainda, mas eu conheço os trabalhos do Maxwell, né? Você mostrou você já tinha mandado alguns trechos para mim, eu não li o livro todo, mas vou ler. Né? Espero que os amigos internautas também leiam, né, Max? Sim, espero sim. Espero muito. Eu queria que você até citasse aí para os nossos internautas onde é que eles podem encontrar para comprar. Ó, o livro está à venda hoje no Clube dos Autores, depois eu vou deixar os links para que você possa divulgar. Pronto, aqui abaixo do vídeo eu vou colocar. Tá, no Clube dos Autores, também está no Mercado Livre e na Tolino, se eu não me engano. Mas a ideia é que em pouco tempo eu tenha algumas cópias e aí a gente vai ver a possibilidade de uma distribuição também mais próxima, né? Mas hoje estão nesses canais. Tá certo. Se você colocar no Google 100 sermões para uma vida cristã, você vai encontrar lá começa bem aí, você vai encontrar já os links lá de cara. E vai encontrar, se não me falha a memória, acho que 40 páginas para que você possa degustar, para que você possa ler, para que você possa entender qual que é o processo você tem a amostra ali, mas para que você possa entender o processo pelo qual você vai passar lendo esta obra. Ótimo. Maxwell, obrigado por ter vindo. Meu irmão, eu que agradeço. Gratidão, viu? Eu é que sou grato. Valeu, espero que você venha mais vezes aqui. Eu também espero. Bater esse papo. Eu só não sei mais o que é que a gente vai falar, Montinho. Não, tem muita coisa. Eu acho que não falta, não.
Meu irmão, deixa eu só lhe agradecer de ponto mais uma vez aqui pela possibilidade de estar falando do Senhor Jesus. Porque isso, o que nós estamos fazendo aqui, não é falando do meu livro, não. Eu quero que nós tenhamos esse entendimento. O que nós estamos aqui fazendo é divulgando o nome do Senhor Jesus, porque esta obra não existiria se ele não existisse. Então eu não estou falando desta obra. Eu estou falando no nome dele, que possibilitou essa escrita através do Espírito Santo e da vontade de Deus. Valeu, meu querido. Deus te abençoe, meu Obrigado. irmão. Amém. A você também. Meu internauta, brigadão aí pela audiência, pela paciência. Se gostou do nosso bate-papo, dê um like, compartilha aí com os seus amigos, seus vizinhos, o pessoal dos seus grupos de WhatsApp aí, dos seus grupos de Instagram, né? Então, um abração. Olha, segue a gente nas nossas redes sociais. Um abraço, bom final de semana, tchau, tchau. E até a próxima sexta-feira, se Deus nos permitir.